inteligência artificial, hoje, tem mais de 100 ferramentas de inteligência artificial. Muitas delas são de graças. Na verdade, a maioria você tem um uso gratuito ali, né, que já vai te ajudar muito. E você tem inteligências artificiais tanto para criação de imagens, criações de textos, criações de áudio, né, criar áudios personalizados. Então você consegue realmente desenvolver muita coisa que antigamente era muito caro, né? Imagina, quanto custaria para você fazer uma charge, um anúncio em desenho ou em vídeo, né? Ou para legendar um vídeo. E hoje você consegue fazer tudo isso com poucos cliques. Você consegue fazer um vídeo com legenda ou que a gente fala que é o screen, widescreen, né, são desenhos, né, contando a história da sua marca, que ficam muito interessantes, e você pode mixar tudo isso com carrosséis persuasivos nas redes sociais, com vídeos com legendas também que são muito interessantes, né? A inteligência artificial, você consegue ver quais são os anúncios dos seus concorrentes que estão performando melhor, e com isso você já consegue ter uma ideia, né, mas de pegar aquela ideia ali e desenvolver uma ideia semelhante e até melhor do que a do seu concorrente. Então hoje, pessoal, a inteligência artificial, ela consegue dar velocidade em vários pontos de contato da empresa, principalmente quando se trata de marketing, tá? Então você consegue ter um atendimento robotizado, mas com aspecto humanizado, né? Muitas vezes você é atendido por robô e você acredita que está sendo atendido por um ser humano, né? E se eu for atendido por esse robô, ele vai me tratar de um jeito. Se ele for atender uma senhora com, sei lá, 60 anos, ele já vai atender ela de outro jeito. Então é legal que a ferramenta, mesmo de inteligência artificial, ela consegue ter esse lado humanizado muitas das vezes quando ela vai ter o contato com o cliente final. E isso você pode colocar no seu atendimento nas suas redes sociais, né, nas suas plataformas ali de contato. Então, usar a inteligência artificial não só, né, para o marketing, mas agora também para o atendimento ao público é muito interessante, tá? Inclusive eu já faço isso em algumas das minhas empresas, né? A pessoa entra em contato, primeiro a gente faz um filtro ali com o robô, no qual a gente faz algumas perguntas de qualificação, e quando chega para o atendente mesmo, para o comercial 1, né, ele já chega já entendendo muito daquele público, né? Quais são as necessidades, as dores, os desejos. Então, o robô já qualificou tudo isso e fica muito mais fácil para o time comercial apresentar o produto que melhor se encaixa com aquele perfil de cliente, tá? Isso que eu estou falando, pessoal, é uma das possibilidades de você lidar com a inteligência artificial. Existem inúmeras outras, né? Então, quer ver uma coisa interessante? Muitas empresas têm dificuldade, né, de construir o calendário de postagens para as redes sociais. E isso você consegue fazer com alguns pequenos comandos, um exemplo, usando o ChatGPT, né? Você vai descrever a sua empresa, um exemplo. Eu tenho uma academia num bairro X, o meu público principal são homens e mulheres num perfil de idade de tal a tal. Me ajude a desenvolver um calendário de postagens de forma institucional, ele vai desenvolver. Agora eu quero que você me ajude a desenvolver um calendário de postagens somente para as lutas ou somente para as aulas de dança. E aí você vai ter tudo isso pronto, né? E aí você pode escolher se você quer que ele desenvolva um texto mais persuasivo ou atingindo mais o lado sentimental das pessoas. Se você quer algo mais irônico, então você consegue até esmiuçar melhor, né, qual o tipo de comunicação que você quer fazer com o seu público. E depois disso pronto, você vai pegar e vai juntar esses quebra-cabeças e vai levar para outra ferramenta de inteligência artificial, na qual você vai falar, desenvolva imagens ou vídeos com esses temas. E aí você vai colocar lá e ele já vai te entregar tudo isso pronto, né? Então, uma ferramenta te deu um calendário, a outra desenvolveu as imagens ou os vídeos, e aí você pode voltar na primeira ferramenta e falar assim, agora eu quero que você escreva para mim as legendas, né? Ou as descrições dessa postagem 1, da postagem 2, e aí ele já vai criar tudo isso. Então, você consegue ir nas redes sociais, agendar essas postagens já do mês inteiro. Então, você fez o calendário, você fez as legendas, né? E você fez os agendamentos. Agora pronto,
você em 1, 2, 3 horas de trabalho, você conseguiu mapear o seu mês inteiro de calendário de postagens aí, com vídeos, fotos, carrossel, tudo isso usando inteligência artificial. Então isso é muito clássico, as empresas normalmente têm bons produtos, mas nem sempre essas mesmas empresas conseguem obter bons lucros, tá? Então, pessoal, a fórmula seria mais ou menos o seguinte. Vamos supor que uma empresa que fatura, sei lá, 100 mil reais, né? Então 100% do faturamento, 100 mil reais, e que ela tenha 20% de margem, 20 mil reais, né? Se ela quiser subir para 30% de margem de lucro, né? Ela quiser subir a margem de lucro dela em 10% ali, provavelmente, pessoal, dependendo do segmento, se é produto, se é serviço, ela vai ter que vender 30%, 40% a mais para conseguir obter esses 10% a mais de lucro, tá? Então, não necessariamente ela vai ter que vender só 10% a mais e esses 10% a mais vai ser lucro. Muitos dos casos ela vai ter que vender 20%, 30%, 40% a mais para conseguir ter esses 10% a mais de lucro, para sair de 20% para 30%. Então, essa é uma ideia, eu vender muito mais para ter lucro. Mas você quer uma fórmula muito mais fácil de você obter lucro? A fórmula muito mais fácil de você obter lucro é você reduzindo o custo. Porque a redução de custo, automaticamente, ela vira lucro. Então, vamos supor que essa mesma empresa, ela consiga reduzir a conta de água, a conta de luz, a conta de internet. Uma redução na folha salarial, quem sabe, né? Uma mesma pessoa assumir mais de uma função, por exemplo, ela consiga reduzir os encargos tributários dela, ela consiga conversar com o contador e ter uma melhor alíquota, ela se enquadrar numa melhor alíquota, né, para pagar impostos mais adequados ali para aquele segmento. Então, a soma de tudo isso, renegociar com alguns fornecedores, né, renegociar aluguel, renegociar custos fixos, e vamos supor que a soma de tudo isso deu 10 mil reais de economia. Automaticamente essa economia ela vira lucro, diferente do aumento de vendas. Então, muitas vezes as empresas focam somente em aumentar o número de vendas e acreditando que isso vai ser a maior fonte de lucro. Porém, se ela enxugar um pouquinho os custos dela, ela pode ter um resultado muito mais expressivo no que a gente tange a lucratividade, tá? Então, reduzir custos é a forma mais rápida, prática e eficiente de você aumentar a sua margem de lucro, ok? E aí, pessoal, você tem que pegar todos os seus custos, né? Mapear os seus custos e analisar um por um e reduzir um pouquinho cada um deles, que no final você vai ter uma redução muito significativa nos custos e aumentando a sua margem de lucro. Agora, vamos falar pelo outro lado, aumentar lucro, tá? Já pautado em vendas, né? Aumentando o número de vendas. Como a gente poderia fazer isso? Muitas vezes as empresas não usam um ativo muito precioso que elas têm, que é a sua base de clientes. Então, ela fica buscando sempre clientes novos e ela não opta por vender para os clientes que já estão na base, que ela já tem o telefone, o WhatsApp, o e-mail. Então, se ela fizer simplesmente uma campanha para os clientes da base, que é um custo, né, muito mais baixo, porque ela já tem o contato das pessoas, ela conseguiria ser muito mais assertiva, tá? Então ela poderia fazer um lançamento de um novo produto, um combo, né? Se você comprar esse produto e esse, você ganha esse. Então ela poderia fazer um lançamento, né? Pegar esses clientes, botar dentro de um grupo de WhatsApp e dentro desse grupo de WhatsApp dar conteúdo e depois fazer a oferta do produto, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Uma das minhas empresas é uma clínica, né? E a gente tem um procedimento de estética lá. E aí, o que a gente poderia fazer? Convida todos os clientes que querem emagrecer para um grupo de WhatsApp. Eu falo porque a gente já fez isso. E a gente passa 3 dias dando conteúdo de treino, dica de alimentação, cardápio, receita. E no final a gente fala, gente, quem quiser continuar, né, seguindo a nossa metodologia e emagrecer com a gente vai estar disponibilizando X vagas para participar de um grupo de mentoria de emagrecimento. E aí a gente tem 3 pacotes. O pacote o VIP, que aí tem personal, nutricionista, suplemento, procedimentos estéticos. Ele custa tanto, porém, quem comprar nesse pacote agora, nessa oferta, vai estar pagando só 30% do valor.
Tem o pacote Premium, que ele também é muito bom, mas ele tem um personal, só que o personal não é individual, é em grupo, o nutricionista é em grupo, e enfim, você atende mais gente ali, né? Mas também é muito bom. E ele é metade do preço do VIP. E a gente tem o online, né? Que você vai acompanhar tudo isso de forma online. E esse daqui é muito mais acessível. Por quê? Porque você consegue atender mais pessoas. Então aqui eu estou te dando um exemplo de que você está lançando um produto para os clientes da sua base, né? Você pode fazer isso por e-mail, você pode fazer isso pelo WhatsApp, você pode fazer isso por ligação, né? Então isso é muito interessante. A pessoa já comprou com você, ela já gosta de você, ela já confia em você, e aí você usa de todo esse relacionamento para vender um novo produto para essa pessoa. Gente, tudo isso é muito mais barato do que você ficar gastando dinheiro com anúncio e tentando cada vez mais trazer novos clientes, né? E uma outra possibilidade, que é o que a maioria das pessoas fazem, mas que é uma modalidade mais cara, que é você fazer anúncios para trazer pessoas que não te conhecem. Só que se a pessoa não te conhece, a tendência é que ela compre um produto ou um serviço de ticket mais baixo. Por quê? Porque ela ainda não tem confiança em você, né? Por isso que cliente de primeira compra é muito legal você dar uma degustação, você vender produtos de ticket mais baixo, visando lucro na segunda venda, porque a pessoa já tem relacionamento com você, ela já conhece sua empresa, ela já conhece os procedimentos, então isso faz muito mais sentido ela confiar mais em você e comprar produtos de ticket mais alto, tá bom? E, por último, vender combos, né? Então, muitas vezes as empresas focam em vender só um produto A ou só o produto B. Que tal você juntar aí 2, 3, 4 produtos e fazer um combo, né? Esse combo, ele acaba dando uma percepção de muito mais valor. E aí você pode pegar, diminuir um pouquinho a margem, já que você está vendendo um número mais elevado de produtos, né? Vou dar um exemplo aqui, uma loja de suplemento, por exemplo. Em vez dela vender uma creatina a R$100, um whey protein a R$200 e um multivitamínico ali, né, a R$100, tal. Cara, se você for somar tudo isso, vai dar, sei lá, R$700. Cara, vou vender tudo isso aqui para você por 10 parcelas de R$ 49,90, né? Então, tô tendo um ticket de R$500, tá? Fica essa dica aí para você conseguir ter mais margem de lucro. Tecnologia, hoje todo mundo tem, a maioria das pessoas, né, sempre está com um celular, principalmente o smartphone. Hoje, principalmente nas grandes cidades, né, todo mundo hoje já tem internet. Então, vamos lá. Uma das dicas é você usar as redes sociais, mas isso todo mundo já sabe. Só que poucas pessoas entendem que a rede social, quando você posta alguma coisa, ela só vai entregar para 1 ou 2% das pessoas que te seguem. Então, pouca gente vai ver o que você está postando. Então, uma forma de você ter mais visibilidade é você anunciar, tá? Então, você pode criar anúncios para atingir mais pessoas. O que antigamente era o panfleto, né? Hoje a gente fala que é o panfleto digital, onde você vai panfletar para mais pessoas. Mas qual é a vantagem de hoje? Hoje você pode segmentar esses anúncios, essa panfletagem digital, por sexo, por idade, por renda, né, por tipo de celular, se a pessoa tem iPhone ou não, por geolocalização, onde a pessoa mora, ou se a pessoa está visitando aquele lugar, né, ou um raio de X quilômetros da sua empresa, tá? Se você é uma empresa que atende o Brasil todo, você bota o Brasil todo, mas se você é uma empresa que só atende seu bairro ali, você vai botar num raio de 3 quilômetros, né? Você pode anunciar para todo mundo que está te seguindo, você pode escolher um público semelhante às pessoas que estão te seguindo, tá? Você pode fazer um anúncio para um vídeo específico para pessoas de sexo, idade, geolocalização, para elas assistirem esse vídeo. E as pessoas que assistirem 60, 70, 80, 100% desse vídeo, elas vão assistir um segundo vídeo. Então, pessoal, hoje, usar as redes sociais, tá? A gente fala que são de atração, né? As redes de atração vão atrair as pessoas para o seu negócio. Então, isso é muito interessante. Porém, as pessoas devem estar na rede social certa, tá? Vou dar um exemplo, pessoal. Coisas que eu já vi, né?
uma borracharia procurou uma agência de marketing e o cara falou, ó, você precisa, todo mundo tá no Instagram, todo mundo tá no Facebook, você precisa estar no Facebook e no Instagram. Aí chega lá, está o borracheiro fazendo dancinha, né? Cara, quando for o seu pneu, você não vai procurar nesse tipo de rede social, você vai procurar em outra rede social, que é uma rede social de intenção, você tem intenção de resolver um problema, que seria o Google, tá? Ou o YouTube, né? Mas assim, principalmente pneu vai ser no Google. Então você vai escrever borracheiro em tal local. E fica muito mais assertivo. Então assim, a borracharia, na minha opinião, ela não precisa ter um Instagram, tá? Mas ela precisa ter uma landing page, um WhatsApp e estar, né? Ou ela até pode ter o Instagram, mas não tem que ser a prioridade o Instagram. E sim, ela priorizar o Google, porque é a rede social que faz mais sentido para os clientes dela acharem aquela borracharia. Mas para uma loja de roupa, para uma hamburgueria, para uma sorveteria, para uma clínica de estética, ter um Instagram, aí sim, aí já é legal. Então assim, pessoal, hoje são diversas, né, são dezenas de redes sociais. Então você não precisa estar em todas, mas você tem que estar nas redes sociais que fazem sentido para você. E principalmente, pessoal, anunciando, tá? Uma das coisas uma conversa que eu tive com os meus sócios, né, eu dei esse exemplo. Eu falei assim, pessoal, imagina uma máquina de dinheiro, onde você bota R$100 e ela sai do outro lado R$300. Aí você bota mais R$100, sai R$500. Aí você fala, opa, aí você bota mais R$100 e sai R$400. Aí você fala, caramba, vou aumentar. Aí você começa a botar R$300 de um lado e do outro lado ela produz R$800. Aí você bota mais 300, ela produz 1.000. Aí você fala, caramba, agora eu vou botar 500. Aí você bota 500 e sai 2.000, sai 1.500. Enfim, você bota dinheiro de um lado e sai mais dinheiro do outro. Isso, pessoal, são as redes sociais. Você vai botar dinheiro em anúncio e ele vai gerar mais dinheiro no seu caixa, tá bom? Então, anunciar hoje, tá, é a melhor forma de você adquirir novos clientes, tá? Então, as pessoas que não te conhecem, elas vão ser atraídas através de anúncios ou nas redes de atração, que seriam ali Facebook, Instagram, essas redes sociais, ou na rede de intenção, que seria Google e YouTube, tá? Onde a pessoa já busca resolver um problema. Então, fica essa dica, façam anúncios. Anúncio é uma máquina de dinheiro, onde você bota dinheiro de um lado e ele sai dinheiro do outro lado, dentro do caixa da sua empresa. Toda empresa, né, ela tem que ter um vendedor. Algumas vezes, o dono, pelo fato da empresa ser pequena, ele acaba sendo o vendedor, né? O eu tudo, né? Ele faz tudo dentro da empresa. Porém, se a empresa realmente quer crescer, o dono precisa fazer as funções de dono. E ele precisa ter um time comercial, por mais que seja uma pessoa só, né? Por quê? Porque o dono ele tem que estar preocupado com outras coisas, principalmente com a expansão da empresa. E o consultor de vendas, ele tem que estar muito focado em entender as necessidades do cliente, né? Eu costumo falar que a gente só compra de quem a gente conhece, gosta e confia, tá? Então, provavelmente vocês têm aí algum parente aí, né, que vende algum creme, Avon, Natura, enfim, alguma coisa assim, né? E por que você compra dessa pessoa? Porque você gosta da pessoa, você confia na pessoa, né? Então, na vida é assim também, nas empresas também são assim. Então, o que o vendedor tem que entender? Que ele tem que criar rapport, conexão, relacionamento, né? Ele tem que se importar com a pessoa de forma real, tá? Então, quando ele vai atender a pessoa, né, ele tem que estar com aquele belo sorriso no rosto, se apresentar, né, falar o nome dele, perguntar o nome do cliente, chamar o cliente pelo nome. Então, depois que ele cria esse vínculo, ele vai entender quais são as necessidades desse cliente, né? Por que esse cliente está procurando o seu produto, o seu serviço? Depois de entender isso, né, através de perguntas, a gente fala que são perguntas de qualificação, né, na qual ele vai realmente entender as necessidades do cliente. Né? O porquê, o para quê, o para quando, né? O motivo dele estar buscando aquele produto ou aquela solução, né? E depois a gente vem com algumas perguntas de
implicação se ele não resolver. Então, tá, caso você não resolva isso agora, você acha que no médio e longo prazo isso vai melhorar ou piorar? Vamos falar aqui, pessoal, né, até dar um exemplo aí do emagrecimento, tá? Vamos supor que a pessoa está buscando emagrecer, né, porque ela vai casar e aí ela quer emagrecer, porque ela vai casar daqui a 3 meses, por exemplo, tal. Aí a pessoa pergunta, cara, e se você não começar agora, você acha que vai dar tempo você chegar no casamento com o corpo que você gostaria, você entrar naquele vestido, né, que você tanto sonha, né? E aí a gente já começa a fazer a projeção do futuro, né? Se você não resolver, isso vai melhorar ou vai piorar? Né? Então, normalmente a pessoa ela coloca uma lupa naquilo ali e aumenta, expande aquele problema, né? E depois disso a gente começa a fazer a ponte ao futuro, que é, e quando você resolver, como você vai se sentir, né? Então ela está saindo de um estado mental de algo desagradável, né, para algo agradável. E pessoal, lembrando, a venda ela é sempre sentimental. As pessoas usam aspectos racionais para justificar a sua emoção. E depois disso vem o fechamento da venda, né, onde o vendedor vai ali realmente, né, formalizar a compra. E depois vem um serviço de pós-venda, de estar ligando para o cliente, ver se o cliente está gostando. E, consequentemente, se o cliente está gostando, vem as indicações de novos clientes. Então, é toda essa jornada. Mas vamos lá, pessoal. Para isso, você tem que ter uma pessoa que passou por curso de vendas, né? Por qualificações de vendas. Porque um vendedor bem treinado, com script de venda, com protocolos bem determinados, com scripts de quebra de objeção, né? Normalmente os clientes não compram de mim porque eles acham caro. Cara, mas por que eles estão achando caro? Então, será que você deveria usar os benefícios melhor? Ou, em último caso, quando chegar nessa pergunta, você vai questionar o cliente. Cara, sério que você está achando caro? Mas o que você está achando caro aqui no meu produto? Você está achando caro em relação ao quê? Né? Então, tudo isso, pessoal, são técnicas de vendas. E essas técnicas devem ser aplicadas por um consultor de vendas, né? Uma pessoa que a gente fala que é o playbook de vendas, onde vão ter lá os scripts dos manuais, os benefícios de cada produto e todas as quebras de objeção já vão estar lá planilhadas. Então, dessa forma, se você conseguir criar esse playbook de vendas, né, que é um manual de vendas, onde já tem quebra de objeção, quebra de padrão, benefícios, né, ancoragem de preço, né? Eu sempre começo oferecendo um preço, um preço mais alto e depois gero um preço mais barato aqui para a pessoa se ela comprar agora. Então, tudo isso são técnicas de vendas que o consultor de vendas bem qualificado tem que estar trabalhando com o seu cliente. E enquanto isso, o dono está pensando em expansão, olhando números e aumentando o know-how e o faturamento da sua empresa com novos produtos, expansão e etc. Então assim, pessoal, a empresa, se ela quiser vender mais, ela tem que ter um time comercial. Nem que esse time comece com uma pessoa só.